Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa do Movimento Clima de Mudança. Meu nome é Vitor Lopes. Hoje a gente recebe a diretora de ciência do IPAM, Anne Alencar, para uma conversa sobre o desmatamento da floresta amazônica, as suas causas, suas consequências, suas possíveis soluções, para responder a pergunta que dá nome a esse evento, inclusive, que é possível atingir o desmatamento zero no Brasil? Se é que a gente vai conseguir chegar numa resposta para isso, né, Anne? Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Vitor. Obrigada ao Clima de Mudança, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante. Anne, se a senhora puder, no começo, contar um pouquinho de como foi sua trajetória no IPAM, eu li um pouco, né, sobre sua trajetória e disse que a senhora sempre teve um envolvimento, né, um amor muito grande pela floresta e isso acabou virando sua atividade profissional principal. Como é que foi esse caminho para chegar, né, de uma paixão até um trabalho que a senhora faz hoje, é referência nesse assunto? Legal. Bem, eu comecei a trabalhar no IPAM, o IPAM nem era nascido ainda, né? Então, fazem muitos anos, em 92, eu entrei como estagiária para trabalhar com um grupo de pesquisa que estava tentando provar a teoria de que a floresta amazônica tinha um enraizamento profundo, né? E que isso tinha uma função para a floresta. Então, bem, eu sempre fui muito curiosa, eu sou geógrafa, né? Então eu sempre gostei muito de todas as coisas relacionadas à geografia física e sempre fui apaixonada por mapas. Eu sou da Amazônia também, então tive essa oportunidade de vivenciar várias coisas, né, ali da natureza mesmo exuberante da floresta. Então, entrar para trabalhar com um grupo como aquele, né, que era um grupo ligado à Embrapa e uma instituição americana, foi muito maravilhoso. Eu aprendi muitas coisas e me apaixonei pelo sensoriamento remoto. Então, a partir daí eu fiquei assim fã das imagens de satélite e fã do trabalho de geoprocessamento, né? E eu comecei minha carreira assim, na realidade. Então eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre os aspectos relacionados à geografia, né? Como o ser humano interage com o meio ambiente, enfim. Adorava, adoro ainda, né? A parte de entender a paisagem, o relevo, enfim, né? Tudo isso. Adorava rochas, minerais, aprender sobre isso também. Então, eu sempre fui muito curiosa nessa linha. E aí eu me apaixonei, enfim, quando o IPAM foi criado, o IPAM foi criado em 95. Eu já estava trabalhando uns 3 anos, né, com um grupo, com a parte de sensoriamento remoto, comecei a trabalhar com fogo, né, mapeamento de fogo, e eu virei estagiária do IPAM e depois me formei naquele ano que o IPAM foi criado, né? Me formei em geografia e aí comecei a ser analista do IPAM e aí eu fui passando por todos os cargos. Hoje eu sou diretora de ciência, mas assim sempre com a pretensão de aprender, né? E trabalhar numa ONG hoje, uma ONG de pesquisa, né? Um instituto de pesquisa independente é muito revigorante, eu diria, né? A gente tem uma liberdade para fazer parcerias, nós temos parcerias com universidades, né? Temos parcerias com empresas, enfim, com o governo, e, e tem sido muito interessante, muito aprendizado aí no caminho. Uhum. Você falou sobre as imagens de satélite, né? É, eu lembro de ter visto que a senhora estava pesquisando, né? Começou a trabalhar com geoprocessamento e percebeu manchas, né, nas imagens de satélite da floresta. Depois percebeu que eram focos de incêndio, que era muito estranho porque, em teoria, a Amazônia não devia queimar, né? Ou seja, foi alguém que colocou fogo ali. Então, como que essa descoberta contribuiu para entender como funciona a dinâmica do desmatamento e da ocupação da Amazônia? Isso foi bem interessante, porque foi logo no início, quando eu estava me formando, né, estava virando assistente de pesquisa, e eu fui convidada para fazer um trabalho para mapear a área de mudança de uso da terra em uma região que a gente trabalhava muito, que era Paragominas, né?
E aí eu comecei a ver umas manchas, né? Como você falou, umas manchas meio lilás, assim, tipo, nas imagens, eu dizia, meu, o que é isso, né? Isso não são áreas de pastagem, nem áreas agrícolas, parece que não é floresta, mas parece que é floresta, e depois, se eu olhar uma imagem posterior, volta a ser floresta, que coisa estranha, né? E aí eu mapeei isso, né? E mostrei para o meu orientador naquela época, e ele falou: Olha, eu não sei o que, mas eu estou achando que é fogo. Eu falei: Vamos lá investigar. E eu fui com ele numa fazenda de uma pessoa que ele conhecia, e a gente foi lá, e realmente era uma área que tinha de floresta em pé, né, que tinha queimado, tinha sofrido com um incêndio florestal. E então foi super interessante essa descoberta. E eu comecei a mapear e tentar entender de onde veio aquele fogo, tentar entender a dinâmica dele, se, né, qual o tamanho da área que queimou, etc. E isso acabou, né, esse estudo, ele acabou indo parar no Banco Mundial, porque foi um ano, próximo de um ano que queimou muito, e na época, assim, foi realmente surpreendente, porque as pessoas pensavam, não, né? Não pode ser fogo, porque a Amazônia, a floresta amazônica, ela não queima, né? Mas aí eu diria que começou de verdade uma linha de pesquisa, né, que foi ganhando força, e hoje tem muitas pessoas muito bem qualificadas trabalhando nessa linha, que é na linha de entender os impactos dos incêndios florestais na Amazônia e como a Amazônia fica mais suscetível ao fogo, né, quais são os feedbacks disso, qual é a capacidade de recuperação da floresta. Então, de fato, foi uma curiosidade que me levou a um tópico, né, que é o tópico da minha vida, assim, acadêmica, né? Até hoje eu estudo isso enfim, né, sou reconhecida de uma certa forma por ter contribuído por esse conhecimento inicial aí. Uhum. Inclusive dá para, acho que conforme foram evoluindo os estudos, foi possível ir estabelecendo uma relação entre o fogo, a exploração de madeira na Amazônia e o desmatamento, né? E uma coisa que a gente percebe muito é que o desmatamento ocorre de forma muito horizontalizada, muito descentralizada, é uma coisa muito difícil de combater, né? O que a gente sabe sobre os principais desmatadores da Amazônia, ou como é que funciona esse modus operandi de desmatamento e como é que as queimadas se inserem nesse processo? Olha, são muitas coisas aí, né? Mas o desmatamento, é o principal fator, né, de conversão da floresta para um outro tipo de uso, né? Então, e o que causa o desmatamento? Bem, aí tem vários fatores que causam, né? Desde especulação de terras até uma produção mesmo familiar, enfim, né? Uma área desmatada, quando ela é desmatada, normalmente ela vira um pasto, né? Então, Sim. a pecuária é a principal atividade econômica que ocupa as áreas desmatadas na Amazônia. Isso não importa se é pequeno, médio ou grande propriedade, né? Então, ela de fato ocupa, né, grande parte, acho que 90%, de acordo com o MapBiomas, da área que foi desmatada na Amazônia, né, que está entre pecuária e agricultura, é pecuária, né? Então, então uma coisa bem interessante sobre isso, né, é que o desmatamento ele se consolida com o fogo, né? Então, o fogo representa a última etapa do desmatamento. Então, você tem ali, não sei 130, 140, 150 toneladas, né, de carbono, ou mais de 300 toneladas de biomassa, que foi derrubada, né, e você tem que converter aquilo em, assim, tem que fazer aquilo desaparecer, basicamente, né?
Então, o que as pessoas fazem? Elas queimam, né? Uma forma seria você triturar tudo. Agora, imagina triturar aquelas árvores, né? Gigantescas, enfim. Então, as pessoas, normalmente o que é feito, né, quando a pessoa quer aproveitar toda a madeira, vamos dizer, economicamente, que tem um valor econômico, então as pessoas vão, tiram a madeira né, de uma forma um pouco mais seletiva, aquelas madeiras que podem ser levadas para a serraria, né, e gerar alguma renda, e aí o resto, tipo, derruba, espera secar, né? E aí, dependendo do lugar, espera secar 1, 2, 3 meses, e aí coloca fogo para que as chamas, né, consumam toda essa biomassa e fique nutrientes no solo, e o resto, tipo, vira cinzas, né? Uhum. Vira aerossol, vira né, CO2, enfim. Muito CO2, E, é, então, esse é o processo, né? O processo de desmatamento, ele é acompanhado quase, assim, eu diria eu só não vou te dizer que é 100%, porque eu já vi roças, né? E não sei se você sabe o que são roças. Roças é como a gente chama, roçado, né? É como a gente chama as áreas da agricultura familiar, agricultura de sim. subsistência, que normalmente são derrubadas, às vezes é 1 hectare derrubado para plantar mandioca, milho, enfim, né? Eu já vi roças, que áreas que foram derrubadas ali, e que foram tiradas as grandes madeiras para aproveitar para cerca, etc., mas não queimou. E aí colocou as sementes ali, né? Então, é possível, né? Mas a grande maioria queima depois que desmata, né? Vai queimar. Então, para a gente trabalhar numa perspectiva de reduzir o fogo na Amazônia, a gente tem que reduzir o desmatamento, primeiro ponto, né? Segundo ponto para a gente também reduzir o fogo, a gente tem que melhorar o manejo do fogo em áreas que já foram desmatadas. Porque o que acontece é que, uma vez que uma área, por exemplo, foi desmatada, no ano seguinte, provavelmente ela vai ser queimada de novo, se a queima não foi tão boa, né? Ou se não teve nenhum trator que passou ali. Então, um pasto, para ele ser estabelecido, ele talvez precisa ser queimado algumas vezes, né? Até ser estabelecido, bem estabelecido, queimar todos os troncos, né? Deixar ele bem lisinho e limpinho, né? Então, essa questão do manejo de pastagem com fogo é uma questão que também tem que ser olhada, e que para a gente reduzir o fogo em áreas já abertas, é fundamental que a gente trabalhe com essa questão do manejo. E isso significa melhores práticas na agropecuária, e existem tecnologias para isso. Uhum. Então, pelo que eu entendi, existe um modus operandi ali em que primeiro você retira as árvores de maior valor agregado, né, vende aquilo para dar um certo lucro, depois o que sobra é secado e aí sim se coloca fogo. Ou seja, muitas pessoas dizem, inclusive, né, que o uso do fogo, quando a gente vê focos de queimada, na verdade aquilo é um sinal de uma área que já foi desmatada, né, anteriormente. Então, essa relação acho que é muito interessante. No geral, dá para traçar um perfil, acho que é uma coisa muito heterogênea de fato, mas dá para traçar um perfil geral de quem desmata na Amazônia, né? Como é que as pessoas locais estão envolvidas com isso? Qual que é o papel, por exemplo, das empresas também? Dá para estabelecer um panorama de quem desmata a Amazônia no Brasil hoje? Olha, a gente fez uma análise recentemente que nós pegamos as principais categorias fundiárias, né? E fizemos uma sobreposição com o desmatamento, e a gente identificou que grande parte, ou seja, um pouco mais da metade da área desmatada na Amazônia de 2020 para 2021 ocorreu em terras públicas,
E aqui o que eu estou falando de terras públicas, que eu estou chamando de terras públicas, são as áreas protegidas, né, entre terras indígenas e unidades de conservação, as florestas públicas não destinadas, que são, né, foram cadastradas no registro, no Cadastro Nacional de Florestas, né, como florestas públicas, e as outras terras públicas, que são as glebas, né, estaduais ou federais, e as áreas que a gente não tem nenhuma informação cadastral. Então, o que a gente está falando é que, o que eu falei anteriormente, né, que os produtores na Amazônia, uma parte deles, derruba a floresta para colocar, principalmente, implementar a pecuária, né, a atividade pecuária, e colocar pastos, né? E uma pequena porção, uma porção menor, né, de alguns agricultores familiares, derrubam a floresta para colocar roçados, né? Mas isso é em menor quantidade, bem menor. Uhum. E quando a gente olha para as categorias fundiárias, a gente vê que metade disso que está acontecendo não está acontecendo em áreas nem de assentamentos e nem em áreas de imóveis rurais. Está acontecendo em áreas que são terras públicas. Ou seja, né, isso indica que a fronteira agrícola está mudando e ela está fazendo uso de uma dinâmica de especulação de terras para se estabelecer numa área de fronteira, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente olha onde são os principais focos de desmatamento, são ali no sul do Amazonas, norte de Rondônia, ao longo da BR-163 no Pará, na região central da Terra do Meio, no Pará, né? Que são algumas dessas áreas, ou são unidades de conservação, ou são áreas públicas, né? Até florestas públicas não destinadas, como é o caso principalmente da região da BR-63 e na região do Amazonas, né? Então, é isso. Aí eu te diria que grande parte do desmatamento que a gente está vendo hoje, ele é especulativo. Ou Uhum. seja, as pessoas estão desmatando a floresta para ocupar a terra, não para desenvolver, de fato, uma atividade econômica com a terra, ainda, entendeu? É para ocupar a terra, dizer assim, ó, essa terra tem dono, tá? E daqui a um tempo essa terra vai ser vendida e essa vai ser a forma, né, de ganhar dinheiro das pessoas. E isso está acontecendo, essa é uma prática ilegal, né? E está acontecendo porque a gente vê vamos dizer, desmantelamento, né, que a gente está vivenciando aí das políticas ambientais e dos aparatos, né, dos instrumentos de Uhum. governança, que inclui as instituições, etc. Uhum. Isso esse processo de especulação envolve a grilagem, né, em que você cerca ali uma área, aquilo valoriza, vira um pasto, você revende por um valor maior do que o custo que você teve para obter. Inclusive, a senhora citou desses retrocessos, agora a gente tem muitos projetos lá na Câmara que estão sendo pautados nesse sentido. Existe ali, parece que existe um lobby muito forte, né, para que essas questões aconteçam. Por exemplo, o PL da grilagem, né, que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Isso pode fazer com que essas atividades de especulação com o uso da terra se intensifiquem? Como que essas atividades podem começar a dar respaldo na legislação com esses retrocessos? Olha, o PL da grilagem, ele já está tendo impacto sobre a grilagem que está acontecendo, por exemplo, nessa região de fronteira da Amazônia, né, no sul do Amazonas, etc. E por quê, né? Se você avalia o PL da grilagem, ele tem uma data em que, até essa data, né, algumas ocupações que têm um determinado tamanho, eles podem, assim, se registrar, vamos dizer assim, né, para receber o título. Então, com certeza, essa data não é 2021. Então, né, por que a gente está dizendo que o PL vai influenciar? Vai influenciar porque dá um sinal para as pessoas, né? Porque
o que está sendo colocado no PL é que está sendo mudado o tamanho, né, da parcela a ser regularizada e também a data, né, a data de corte do que pode ser regularizado. Então, o sinal que está sendo dado é que pode mudar de novo, tanto o tamanho como a data. E aí isso acaba estimulando, né, num cenário sem governança, acaba estimulando as pessoas a ocuparem terras de forma ilegal, sabendo que um dia isso pode acontecer, né? Pode mudar a lei de novo, eles podem entrar nessa anistia. Então, esse é o contrassenso e esse é o sinal que está sendo dado, né? Uhum. Fora que, claro, algumas pessoas de fato invadiram e não foi para a reforma agrária, né? Não foi assim, não foi para beneficiar pequenos produtores, né? Estão Inclusive, invadiram de má fé e vão se beneficiar dessa lei. tem toda a questão do discurso também, né? Que quando o governo vem com esse discurso de que, na verdade, não tem tanto problema você ocupar uma terra que, na verdade, não é sua, aquilo faz com que as pessoas fiquem menos inibidas, né? A desmatar. Hoje as pessoas, elas... inclusive, lá no nosso grupo de estudo do desmatamento, a gente leu muitos casos em que diziam que antes os caminhões ali saíam de terras públicas com madeira legal só de madrugada ali para não serem pegos, e hoje os caminhões saem durante o dia sem nenhum pudor, sem nenhum medo, porque realmente se perdeu essa sensação de que eles vão ser punidos por isso, né? Então tem muita questão do discurso. Mas, no geral, você já fez várias viagens para essas áreas para entender a questão do fogo, a relação do desmatamento. Uma coisa que me interessou de perguntar, que era as pessoas que vivem nos estados da Amazônia brasileira no geral, como que elas se sentem em relação ao desmatamento? Existem diferenças de percepção sobre o problema? Olha, assim, dentro do que eu já conheci de Amazônia, tem diferenças, né? A Amazônia, ela é múltipla. Primeiro que a gente tem que entender que grande parte das pessoas que vivem na Amazônia não vivem na zona rural da Amazônia. Sim. Essa é a primeira coisa, né? Vivem na área urbana. Eu acho que o percentual é 60% na Amazônia brasileira, se eu não me engano, e 70% na Panamazônia. Mas, então, isso indica que grande parte das pessoas vive nas cidades da Amazônia, né? Sejam elas pequenas, médias ou grandes cidades. Então, quem vive nas grandes cidades, eu diria que tem uma distância um pouco maior, né, com desmatamento. Algumas pessoas até se compadecem, assim, não devia desmatar tanto, tal, né? Tem muitas pessoas que entendem que o desmatamento é um problema e outras pessoas que acham que não, quero ganhar dinheiro fácil, né? E vou desmatar a terra pública, né? Então tem um pouco de tudo, né? Uhum. E eu acho que não unificar, né? Porque eu acho que unificar visões é uma coisa que seria impossível, mas chegar a princípios básicos, né, sobre o desmatamento, eu acho que seria um caminho para a gente consolidar uma visão de que a floresta é importante em pé, né? Uhum. É importante para todos esses segmentos, inclusive. Uhum. Inclusive, a gente estava falando sobre a postura do governo federal, né? Esse governo tem, parece que, criado uma dicotomia, né, entre a preservação e o desenvolvimento, né? Usando, por exemplo, a legislação ambiental como um obstáculo para o desenvolvimento da Amazônia. Dá para desenvolver a Amazônia, essa região da Amazônia legal, com a floresta em pé? Como é que você enxerga essa possibilidade do desenvolvimento sustentável? Com certeza, a gente está queimando literalmente, né, um recurso que a gente pouco conhece. A floresta, a gente está queimando serviços, né, também, que até a gente já conhece, inclusive, Sim. né? E dá para desenvolver a Amazônia sem desmatar tanto, porque a gente está falando de uma atividade, o desmatamento hoje, né, uma grande parte dele é especulativo, ele não deveria estar acontecendo, né? As pessoas estão especulando com terra, estão se arriscando
para ganhar dinheiro, né? Então, isso é uma prova de que não é a economia, não está movendo a economia, né? Não é a pecuária que está virando mais pujante, mais sofisticada, não, né? São pessoas que estão ganhando dinheiro de forma ilícita e criminosa, né? Dinheiro para si próprio, não está gerando nenhum imposto, não tá, né? Então tem várias coisas que provam esse contrassenso de desmatamento e desenvolvimento, né? Uhum. Então, na realidade, vai sair um estudo recentemente do Amazon que demonstrou que os municípios que desmatavam mais eram aqueles que tinham pior índice, né, de sociais, enfim, o que realmente a gente espera, né? Uhum. Então essa questão do, do desmatamento e do desenvolvimento, ela não é comprovada, né? E, pelo contrário, né, durante o final da década de 2000, aí, início da década enfim, da década passada, a gente teve uma redução muito importante do desmatamento, e com essa redução, foi um momento em que a economia do Brasil estava muito pujante, um momento em que a gente exportou muita soja, em que a nossa produção pecuária cresceu bastante. Então, demonstrando que é possível, sabe? A gente não precisa estar desmatando, ou fazendo uso, colocando no chão um recurso tão importante para nada, sabe? Então, nós já demonstramos que isso é possível. Uhum. Foi de 2005 até 2012 que o desmatamento apresentou uma queda ali, né? 2005 foi o ponto mais alto da década e 2012 o ponto mais baixo. Dá para estabelecer um panorama de que políticas que foram estabelecidas ali, dá para fazer aquilo outra vez? Né? Porque agora, a partir de 2012, foi uma alta acentuada. Com certeza. A gente chegou hoje a um nível, né, que, enfim, acho que desde 2006, 2005, 2006, né, que a gente não tinha Uhum. um desmatamento tão alto na Amazônia. Essa redução ela foi conseguida, né, com uma sinergia de políticas que foram criadas, né, uma vontade política grande de combater o desmatamento, né, e de fato, vamos dizer, um engajamento, né, do setor privado e da sociedade civil também, né, em soluções que eram soluções anti-desmatamento. Então, a primeira coisa que aconteceu foi melhorar o monitoramento e a fiscalização, né? Então, comando e controle, que a gente chama, foi muito bem estruturado, né? Todas as foi criada uma inteligência de fato para lidar com o desmatamento, no qual as agências como o IBAMA, né, coordenavam esse processo através do Ministério do Meio Ambiente, né, mas fazendo tudo isso de forma coordenada com a Polícia Federal, né, com as polícias ambientais dos estados, com as secretarias estaduais, né, operações, eles mudaram com o ICMBio, eles mudaram a forma de atuar. Então, antes, o fiscal do IBAMA ficava no lugar e ele mesmo fiscalizava, né? Agora, Sim. imagina você fazer isso, né? Você está no lugar, assim, todo mundo sabe onde você mora e tal, e você vai dizer, não, eu vou autuar o meu vizinho, né? Não dá. Então, eles mudaram isso, eles traziam outras pessoas para fazer a operação naquele lugar, não avisavam. Então, mudaram a forma, de fato, foi muito mais inteligente. Começaram vamos dizer, eles começaram a vincular a questão vamos dizer, da área que tinha sido desmatada irregularmente, né, com a questão econômica. Então, embargavam essas áreas, embargavam a mercadoria da área. Aí depois passaram para uma escala mais macro, criaram os municípios
a lista de municípios críticos, né? Então, todo mundo daquele município crítico, onde o desmatamento aumentava, todo mundo passou a não receber mais crédito. Então, teve um impacto no bolso. E isso tudo foram medidas, né, que foram fazendo com que as pessoas, de fato, olhassem assim, ó, meu vizinho está desmatando e eu não estou recebendo crédito por causa dele, né? Então foi, de fato, uma coisa importante ao mesmo tempo, né? A expansão da soja estava crescendo do Mato Grosso para o Pará, estava indo muito forte, e naquele momento, acho que houve a moratória da soja, que disse assim, ó, não vamos mais comprar soja vinda da Amazônia, e teve a história da McDonald's, que falou que não ia mais comprar carne de nenhum município da Amazônia. Então, todas essas pressões em conjunto, né, elas ajudaram a realmente baixar a pressão, né, sobre o desmatamento, e a questão da ocupação irregular de terras passou a não ser tão viável, porque ninguém sabe, a pessoa, o fazendeiro que ia comprar uma terra, né, longe, assim, na fronteira, ele pensava duas vezes, ele vai dizer, eu vou comprar, mas e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou produzir, ninguém vai comprar minha produção, né? Então, eu não vou fazer isso. Então, eu acho que foi um momento muito, muito propício, um momento para a gente pensar em boas práticas, né? Pensar em inovações, né? Como a gente pode usar melhor a área que já foi aberta, né? Como fazer rotação entre pecuária e soja, enfim. Então, foi um momento muito rico, assim, de que a agropecuária avançou bastante nesse sentido. Mas agora, né, infelizmente, a gente retrocedeu bastante. Décadas de retrocesso, né? Mas o que entendo é que a solução tem que ser baseada em ciência, tem que ser tecnologia, tem que ser gestão pública e, principalmente, a atuação conjunta, né, dos vários setores da sociedade civil junto com o poder público. Anne, a gente está passando do nosso tempinho aqui, que eu tinha prometido para a senhora, então eu queria agradecer muito a sua participação aqui no CDM, porque acho que são conversas como essa que estimulam a gente, as pessoas que estão assistindo a gente, a entender o presente para poder imaginar o futuro como ele poderia ser, né? Então, grande abraço e super obrigado. Um abraço para vocês e contem comigo.